Agora é hora do quadro Sua Saúde. Roda a vinheta aí, vamos lá. Hoje a gente aproveita a campanha de multivacinação em Minas para falar da importância de manter o cartão em dia. Aqui no estúdio a gente recebe o médico infectologista Dr. Alexandre Moura. Bem-vindo, bom dia, querido. Tudo bem? Tudo jóia. É importante demais essa situação, né? Essas campanhas são importantes para resgatar, né, a cobertura vacinal, porque a maioria das doenças a gente precisa ter uma cobertura alta para que a gente evite a transmissão e o adoecimento da população. Exatamente. Doutor, a gente começa com uma pergunta da Vera Lúcia, que mora no bairro Cachoeirinha, aqui em Belo Horizonte. Roda. Meu nome é Vera Lúcia, e eu moro no bairro Cachoeirinha. Com qual idade começa a tomar as primeiras vacinas? Olha, as vacinas elas já são tomadas assim que a pessoa nasce, né? Logo no nascimento a gente já recomenda pelo menos 2 vacinas, né? Contra a hepatite B e contra a tuberculose, que é a vacina BCG. E aí o calendário vai seguindo, né? Com vacina aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses de idade. Aí vai 1 ano, 2 anos. Realmente o calendário hoje em dia tem muita vacina, né? A gente protege contra várias doenças, então desde o início, né, desde o nascimento até o idoso, a gente tem vacinas aí para todas as faixas etárias. Agora a dúvida é da Jaqueline, do bairro Floresta, aqui na capital. Jaqueline Lage, eu moro na Floresta, em Belo Horizonte. Quais as vacinas são oferecidas de graça pelo SUS? Olha, o SUS, ele contempla as vacinas mais importantes, que protegem contra as principais doenças. O SUS é um programa muito amplo, né? Ele oferece uma cobertura realmente muito boa. A gente tem aí mais de 20 vacinas cobertas pelo programa e, como eu falei, vai contemplar os vários ciclos de vida. Então, vai variar. São doenças aí como meningite, pneumonia, as hepatites, doenças como a febre amarela, mais recentemente ofertando aí a vacina contra a dengue também, né? Que está cobrindo aí a população aí adolescente. Então, realmente são muitas doenças e o SUS, ele tem as vacinas do calendário vacinal básico e também contempla pessoas de grupos especiais que se vacinam no centro de referência. Eu sempre digo, doutor, que é o seguinte, a gente tem que se vacinar por causa da saúde e também por causa do nosso dinheiro, porque não tem vacina de graça, porque o Ministério da Saúde compra essas vacinas. Então, assim, se a gente não se vacinar, além de ficar desprotegido, é um desperdício de dinheiro, né? É, desperdício de dinheiro da vacina, que muitas vezes se perde, e desperdício de dinheiro também, porque a pessoa se interna com a doença que poderia ser prevenida pela vacina. Bem lembrado. E aí são mais gastos do SUS para cobrir as despesas dessa internação. Exatamente. Roda a próxima, gente, vamos lá. Meu nome é Érica Leal, eu moro na cidade de Belo Horizonte, bairro Floresta. Se eu estiver gripada, eu posso me vacinar? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito frequente, né? Se a pessoa está doente, ela pode se vacinar. O que a gente recomenda, se a pessoa está com febre, está com corpo ruim, né, com algum adoecimento, que aguarde a recuperação. Não é proibido vacinar pessoas doentes, mas a gente evita que a pessoa tome uma vacina no momento em que o corpo está mais debilitado. Não tem um tempo mínimo de recuperação. Assim que a pessoa começa a se recuperar de uma doença, ela já pode se vacinar. Lembrando que, se a pessoa teve aquela doença para a qual ela vai receber a vacina, aí é bom aguardar um pouco. Por exemplo, eu estou com dengue. Eu não vou tomar a vacina de dengue logo depois de eu recuperar da dengue, até porque não preciso da vacina. Para que eu vou dar uma vacina para alguém que já acabou de se infectar com o vírus original? Então a gente aguarda aí no mínimo 30 dias, isso vale para a Covid, né? Mas de uma maneira geral, se eu estou resfriado e vou tomar, por exemplo, uma vacina para hepatite, para outra doença, a gente espera simplesmente a pessoa se recuperar desse quadro mais agudo para então poder receber a vacina. Agora é a vez da Sandra, que mora no bairro Céu Azul, em Ribeirão das Neves. Sandra de Assis Ferreira, moro no Céu Azul. Quem tem alergia a ovo pode se vacinar? Olha, a questão da alergia ao ovo é uma dúvida frequente, especialmente em crianças. O que a gente recomenda das pessoas que têm alergia a ovo é procurar realmente o pediatra ou um alergista para definir o grau, a intensidade que ela tem dessa alergia. Porque pode ser só uma intolerância, às vezes uma diarreia, um mal-estar quando come o ovo, então isso não seria uma contraindicação. Agora, se a pessoa tem uma alergia grave, que a gente chama de anafilaxia, uma alergia que ela empola toda ou passa muito mal, aí realmente é necessário uma adequação do calendário vacinal, das vacinas que ela tem que receber, para que, né, porque algumas vacinas, elas têm uma composição, porque o vírus, muitas vezes o vírus da vacina, ele é criado, né, dentro de uma substância com ovo, então a vacina pode trazer traços de ovos, mas são só algumas vacinas. Então, se você tem uma alergia grave ao ovo, procure orientação do seu médico para saber quais vacinas você pode tomar, quais não pode e quais precisam ser ajustadas. O doutor Alexandre Moura, infectologista, continua respondendo perguntas que vêm da rua. Vamos lá. Meu nome é Braz Domingos. Algumas vacinas têm efeitos colaterais?
Olha, a vacina é como qualquer remédio. Não tem vacina sem efeitos colaterais. Toda vacina, como todo medicamento, é possível ter eventos adversos. Mas o que a gente considera em saúde pública é que os eventos geralmente são leves comparados aos benefícios que elas trazem. Então, muitas vacinas elas vão ter um pouco de dolorimento local, um pouco, às vezes, de dor no corpo. Uma vacina, às vezes, pode dar uma febrezinha baixa, mas os benefícios de você prevenir uma doença, como uma Covid grave, prevenir uma pneumonia, uma meningite, são realmente benefícios que suplantam muito aqueles efeitos colaterais que são geralmente leves e autolimitados, nas primeiras 24 horas. Então, depois de um dia que a pessoa tomou a vacina, ela já está bem, não sentindo mais nada e carregando uma proteção que muitas vezes vai durar a vida inteira. Doutor, pegando a história da evolução humana, a gente não chegaria a viver até 100 anos sem vacina, né? As vacinas são um dos maiores avanços que a medicina e a saúde trouxe, né? Junto com o saneamento básico e a água potável, as vacinas foram grandes aliados. Né? Quem não se lembra, na década de 40, 50, doenças que não só matavam, mas mutilavam também. A questão da paralisia infantil, a questão do sarampo, a varíola, doenças que realmente causavam muita gravidade. E a própria Covid, as pessoas às vezes têm memória curta, a gente esquece 4, 5 anos atrás, o caos que estava. E as vacinas mudaram o curso da Covid. Então, muitas vezes as pessoas hoje falam, a Covid parece uma bobeirinha. Hoje em dia, a Covid está mais leve, não porque o vírus enfraqueceu, é porque a população, felizmente, está imunizada com uma vacina muito efetiva e que funciona tão bem. Tem mais uma pergunta de uma telespectadora, vamos lá. Meu nome é Natália Salles, eu moro aqui mesmo em BH, no bairro São Tomás. Algumas doenças que já acabaram, algumas pessoas deixam de vacinar, o que pode acontecer? Essa pergunta é muito importante, a gente não pode baixar a guarda, porque a vacina ela é muitas vezes vítima dela mesma, porque a vacina resulta no controle da doença e as pessoas passam a esquecer e passam a subestimar o potencial. Para que eu vou dar essa vacina? Essa doença eu nem vejo mais. Nem existe mais? Nem existe mais, a cobertura então abaixa e a doença ressurge. Estamos vendo esse ano mortes por coqueluche, várias capitais que há muito tempo não viam morte, por quê? Cobertura baixou. O sarampo voltou a recircular em vários países do mundo, inclusive no Brasil, a gente tem tido alguns casos. E felizmente não espalharam pessoas que vêm do exterior trazendo o sarampo e a doença não espalha no país porque ainda temos uma boa cobertura. Mas se baixarmos a guarda, as doenças voltam. Então a gente precisa manter uma cobertura alta e atenção para todo o calendário vacinal, do nascimento até a vida adulta. Os adolescentes muitas vezes descuidam também, então vamos lembrar, adolescentes, adultos e idosos, todo mundo procurar atualizar seu cartão vacinal. Tem mais uma pergunta, pode rodar, produção? Vamos lá. Meu nome é Eulvanison Marques de Oliveira. Geralmente a gente pensa assim nas crianças, nos filhos, né, depois de adulto. Quais vacinas que eles devem tomar depois da vida adulta? Então esse alerta é importante. Como eu falei, os adolescentes e adultos às vezes baixam a guarda. Então vamos ficar atentos, né? Os adultos têm bastante vacina que precisam tomar. Inclusive os adultos, muitas vezes uma vacina nova surge e ele não tomou na infância. Então você procure, né, ter atenção, porque aí são várias vacinas. A antitetânica tem que ser dada a cada 10 anos, né? A própria vacina contra sarampo tem que conferir, a vacina contra HPV, que é importante em adolescentes e adultos. Então a gama é muito grande, acho que aqui o programa, o tempo é curto para a gente passar uma por uma, mas minha recomendação fica isso aí. Procure, né, o seu médico, clínico ou pediatra, né, o seu médico de família no posto de saúde, leve seu cartão, atualize suas vacinas e fique protegido. Doutor Alexandre Moura, infectologista, de grande valia a sua entrevista. Prazer. Muito obrigado, querido. Volte sempre.